Oi, gente, chegou a hora do nosso bate-papo. Passei de 50. Muita gente que já passou dos 50, já se aposentou, está pensando em se aposentar. E aquele dinheirinho que a gente tem aplicado, hein? E aquele dinheiro que a gente recebeu de herança? O que a gente faz? Qual a melhor aplicação? Será que a gente deve investir em ações, mercado imobiliário? São muitas dúvidas do que fazer com o dinheiro, né? E é para isso que existe o consultor financeiro. E é com uma consultora financeira o nosso bate-papo de hoje. Dicas preciosas para nós que passamos dos 50. Érica, que delícia recebê-la aqui no nosso canal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você. Vamos lá, Érica. Tem gente que está aposentando e não sabe o que faz com o dinheiro. Vamos lá. Hein? Aplica, compra imóvel, troca de carro, é muita opção, né? É verdade, é verdade. Eu acho que cada vez mais o cenário é mais complexo, né? Primeiro porque se a gente olhar um pouquinho para o passado, você tinha ali uma poupança e tinha uma rentabilidade que era 6% ao ano. Hoje nós temos uma taxa de juros de 2% ao ano. Então não dá mais para colocar o dinheiro numa poupança ou numa aplicação que você tenha uma renda que garanta ali X% todo mês, que vai complementar a sua renda ou que você vai poder tirar aquele rendimento para complementar. Então o mundo exige que você conheça um pouco mais de quais são as alternativas para investimento hoje. E as alternativas são diversas. Tem muita oferta no mercado de fundos de investimentos, de ações, muitas pessoas querendo conhecer esse mercado de ações, de renda variável, porque é onde você consegue obter um pouco mais de rentabilidade, mas não é fácil, precisa conhecer. Então, eu sempre recomendo que as pessoas tenham uma assessoria financeira, né? Alguém que conheça e que possa te direcionar. E o mercado financeiro, ele vem se sofisticando. Então, hoje, além dos grandes bancos, existem as corretoras, né, que existem ali os profissionais que podem te assessorar. Então, vão entender o seu momento de vida, então, se você está se aposentando e qual que é a melhor alternativa para cada um. Então, não tem uma fórmula pronta, mas você deveria, então, ser assessorado e conversar bastante com essa pessoa para ela entender e montar um portfólio para você. É sempre importante que você tenha uma reserva de emergência para algo que você não está esperando, então esse mês eu tive que gastar um pouco mais, ou porque o carro quebrou, ou porque eu vou ter que fazer uma reforma que eu não achava que fosse ter que fazer agora, né, por diversos motivos. Então a reserva de emergência é importante. E aí, aquilo que você não for usar no curto prazo, aí existem, sim, diversas alternativas e riscos envolvidos, onde esse profissional tem que te explicar que tipo de risco você está correndo, né? Que tipo de rentabilidade você vai trazer correndo aquele tipo de risco. Então, é mais ou menos baseado nisso. Nós temos uma cultura de achar que, vamos comprar imóvel, né? Porque o imóvel, diante de tantas crises que nós passamos aqui no país, inflação muito alta, o próprio confisco, né? As pessoas entendem que comprar imóvel é algo seguro, porque isso aqui aconteça, o que acontecer com a economia, ninguém me tira. É algo que está ali de concreto. Mas existem hoje no mercado, você pode comprar um fundo imobiliário, que é o mesmo que comprar um imóvel. Posso comprar um imóvel com 10 mil reais, né, e ter uma renda baseada nesses 10 mil reais. Que tipo de fundo imobiliário é esse? Existem mais de 200 fundos imobiliários no mercado. Quem é que faz gestão disso? Posso ser dona de um shopping, por exemplo. Posso ser dona de um prédio comercial, com uma quantidade de cotas equivalente a 10 mil reais. Então, é importante conhecer, ter alguém ali para te assessorar, mas as alternativas hoje são bem grandes. Ai, perfeito. Você já começou falando exatamente o que os nossos seguidores querem ouvir. Ter uma pessoa para assessorar. Porque, como você falou, imagina, só no fundo imobiliário tem aí mais de 200 opções. Imagina os outros. Porque aí tem aquela situação.
a pessoa não passou, porque a gente fala de quem passou dos 50, mas também nós falamos para quem quer chegar bem aos 50. Então, eu comecei a trabalhar, ainda sou jovem, comecei a trabalhar e já estou pensando lá na frente. Quer dizer, isso vai me dar o quê? Um prazo longo, né? Mas eu já estou aqui com 50, 60, isso me dá um prazo mais curto. Essas assessorias que vocês, consultores, vão vendo e vão mostrando o que é melhor, né? É isso. Hoje, o mercado, ele tende a que tipo de... Nós podemos falar isso? Que tem uma tendência maior a um certo caminho de aplicação? É isso mesmo ou não? Não, o que a gente consegue observar do cenário hoje é um cenário de taxa de juros muito baixa, aquilo que eu estava falando. Então, o cenário de taxa de juro muito baixa te tira do conforto, né? Porque nós tivemos a vida toda, nós brasileiros, taxas de juros muito altas. Então, isso fez com que as pessoas não tivessem que estudar investimentos, não tivessem que se preocupar, porque você colocava o seu dinheiro ali numa aplicação básica de renda fixa, isso te trazia pouco tempo atrás, 14% ao ano de rentabilidade. E hoje esse cenário é diferente. Então, isso faz com que as pessoas tenham que buscar informações, estudar mais ou empreender, porque deixar o dinheiro a 2% ao ano no banco é muitas vezes preferível eu abrir o meu negócio e começar a comercializar esse dinheiro, virar um empreendedor, porque eu vou conseguir rentabilizar melhor. Então, isso de fato é muito bom para o país, a taxa de juros muito baixa, porque as pessoas precisam trabalhar o dinheiro de outra forma e não deixarem um dinheiro ali numa poupança, trazendo um retorno tão pequeno, né? Quando a gente fala de taxa de juro baixa, a gente também fala de rendimento baixo, um está ligado ao outro, é isso? Sim. Vamos dizer lá que você aplicou 100 mil reais, você vai ter 2 mil reais no final de 12 meses, né, de rentabilidade. Pouco, né? É muito baixo, né? Então, a gente não estava acostumado com isso. E quem vivia de renda de investimento vai precisar ter outras alternativas, né? Vai precisar buscar, eu acho que mais do que nunca hoje, o profissional que assessora as pessoas são mais importantes do que nunca, é como um médico, né? Que vai recomendar para você, olha, aqui você tem o colesterol alto, então você deve seguir esse regime ou você vai tomar esse medicamento. Então, não tem fórmula igual para todo mundo. Vai depender do perfil de cada pessoa, vai depender do momento de vida. Como você estava falando de nós mais jovens, a gente ainda não atingiu 50 anos, estou quase lá, mas, por exemplo, uma pessoa que tenha 30 anos de idade, ela ainda tem bastante tempo. Então, ela tem o tempo a favor dela. Então, se ela trabalhar taxa de juros, mesmo que pequena, nesse longo prazo, ela consegue capitalizar esse dinheiro para lá na frente ter uma segurança. Quando a gente está falando aqui de tempo, e você já até falou das pessoas, de repente, uma pessoa mais jovem aí com 30 anos, esse tempo é favorável a essa pessoa também, porque se ela entrar de repente numa aplicação ou num investimento não muito rentável, ela tem como recuperar essa perda dela? Sim. Normalmente, um investimento que tenha risco, ele não pode ser um dinheiro que você já tenha uma definição para um objetivo para ele no curto prazo. Então, por exemplo, eu tenho aqui 100 mil reais para aplicar e vou precisar desse dinheiro daqui 6 meses. Eu diria para você que fique lá com os 2% ao ano, porque você vai ter a garantia de que você vai ter esse mesmo valor corrigido a 2% daqui a 6 meses. Mas se você tem um prazo longo pela frente, por mais que essa aplicação, o 100 que você tenha colocado virou 90, você tem um tempo para esperar essa recuperação acontecer, né? Então, o prazo, sim, é muito importante, aliado ao risco, né? Então, você precisa de mais tempo para esperar a recuperação. Se eu coloco você numa aplicação que tem risco e você precisa do dinheiro naquele dia para um objetivo, você não vai poder esperar a recuperação, né? E aí você vai acabar realizando um prejuízo. Quando você fala de prazo, o que para vocês, consultores financeiros, é considerado um longo prazo
E o que para vocês é considerado um prazo curto? Tá. Normalmente prazo curto até 1 ano, e acima de 1 ano, porque o curto prazo lá fora, para países desenvolvidos com taxas de juros baixas, o curto prazo é até 5 anos. Aqui, como a gente tinha taxa de juros e muita instabilidade, taxa de juros muito alta e muita instabilidade, a gente falava que curto prazo vai até 1 ano e longo prazo depois de 1 ano. Mas até 1 ano é curto prazo. Depois disso, a gente já pode considerar que poderia ser uma aplicação com algum risco, né? Que você possa esperar um pouco mais para o mercado voltar. Nós que passamos dos 50, ouvíamos muito falar de poupança. Você não passou ainda, talvez você não tenha ouvido falar. Eu estou chegando lá. A gente ouvia falar que aplicava-se dinheiro em poupança. Sim. E hoje a gente ouve uma infinidade de um mundo muito longo, muito grande de questões financeiras, e uma delas é Bolsa de Valores, que parece uma montanha russa. É uma coisa louca. E não só isso, também entraram as moedas virtuais. Sim. Tudo isso, essa consultoria financeira que vocês vão dando para as pessoas, ela vai abarcando tudo isso? Ou eu chego e falo, não, eu quero colocar em tal lugar. Você fala, não faça isso. Como especificamente é uma consultoria financeira para uma pessoa que não entende nada? Vai depender de idade. Às vezes vou atender uma pessoa que tenha 80 anos de idade, que queira correr muito risco e tenha pouco recurso, e aí eu vou dizer, não, acho que você não tem mais tempo para correr tanto risco e você tem pouco dinheiro. Então, acho que, quer dizer, pouco dinheiro pode ser pouco para mim, muito para ela. Mas eu quero dizer assim, você tem um patrimônio que não vale correr o risco, né? Porque isso vai afetar a sua qualidade de vida. Então, é uma série de ponderações que a gente tem que ver. O momento de vida, a idade, o capital que essa pessoa tem. Então, se eu tenho um capital mais expressivo, um volume maior de investimento, eu posso correr um risco com 10% desse capital. Às vezes ele quer correr o risco com todo aquele volume, e aí a gente usa aqui uma estratégia de colocar um pouquinho do recurso em cada... É como colocar aquele ditado que diz, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, vamos colocar um pouco do seu recurso numa aplicação conservadora, que é aquela caixinha de emergência, vamos colocar aqui num risco médio, que são os fundos que a gente chama de multimercados, depois a gente pode colocar um pouquinho em ações, um outro pouco do recurso em fundos atrelado à inflação, porque a gente sempre teve um país com inflação alta, esse ano está mais baixo, mas a gente sabe que a gente tem história de inflação muito alto, então te protege da inflação e você tem um ganho real nessas aplicações. Então, é sempre a questão da diversificação que é importante, né? Colocar um pedacinho em cada ativo e acompanhar esse portfólio. Toda vez que o cenário ficar muito distorcido, desde da nossa primeira conversa, e quando os seus objetivos mudam também. Então, olha, não tinha intenção de usar esse dinheiro, mas aconteceu um problema e eu vou precisar usar. Eu vou precisar comprar um imóvel. Então, a gente tem que sentar e reestruturar toda aquela carteira de investimentos. Mas nunca todo o recurso em ações, porque, de fato, tem sim volatilidade. Tem também como colocar o seu recurso em ações, mas em empresas que são mais defensivas, onde a gente fala que você pode ser conservador em bolsa também, porque existem empresas mais seguras, empresas que pagam bons dividendos, então você também pode ser mais conservador em bolsa. Depende do tipo de ação que você está comprando, né? Comprar a ação entendendo o fundamento daquela empresa, o quanto que aquela empresa gera de caixa, quanto que essa empresa consegue atravessar esse momento dessa pandemia, se ela vai conseguir passar por esse momento bem, se ela é um segmento que foi muito afetado por essa pandemia, ou se é um segmento que está se saindo bem. Então, a gente vai olhar tanto para a empresa, para a ação que ele está comprando, para o perfil do cliente, para o cenário econômico. Então, é por isso que é importante a assessoria, porque a gente precisa conversar, entender, explicar cenário, explicar o tipo de risco que ele está correndo, e o tipo de risco é entender a empresa. Olha aqui, você está correndo o risco aqui de comprar, por exemplo, uma Petrobras, e aí a gente sabe que é afetado por dólar,
Então, se o dólar está mais alto, se está mais baixo, se a demanda aumentou, se a produção de petróleo reduziu ou cresceu lá na Ásia. Então, tudo isso impacta o preço do petróleo. E aí o cliente precisa entender o tipo de risco que ele está correndo ao comprar aquela empresa, né? Agora você falou o nome, hein? Pandemia. Uhum. Como está sendo para vocês, como vocês estão avaliando o mercado financeiro com esse momento de pandemia? Já estamos há 6 meses da pandemia, né? É verdade. O mercado financeiro ele fica um pouco descolado do que está acontecendo no mundo real, porque a Bolsa, a gente vê... Estou fazendo um comparativo do que aconteceu com a Bolsa de Valores. O que é Bolsa de Valores? E nada mais é do que o preço de cada empresa ali dentro daquela cesta que é o índice Ibovespa. Então, por exemplo, essas empresas perderam muito valor. Então, a Bolsa, que estava perto de 120 mil pontos antes da crise, ela caiu para 60 mil pontos. Então, as empresas tiveram o preço dela muito desvalorizado. E naquele momento de pânico, né, o mercado acabou caindo mais até do que deveria, porque não se sabia onde aquilo ia acabar. Ninguém estava entendendo de fato como é que aquilo ia terminar. Então, o preço caiu muito, o preço dessas empresas. E aí o Bovespa foi ali para perto de 60 mil pontos. É aí que caem as ações de quem adquiriu daquela empresa. Exatamente, se você tinha... Na verdade, todos os setores acabaram sendo afetados, até empresas com muita qualidade, empresas que têm caixa, empresas que se saíram bem, mesmo elas tiveram o preço, caiu muito, porque a gente fala que a Bolsa operou no modo pânico naquele momento. E aí depois o mercado, a própria Bolsa reagiu muito rápido, né? Hoje, se a gente olha o preço da Bolsa, ela está ali entre 100 e 105 mil pontos, ela está andando nesse patamar. Tá nessa média. E aí você fala, mas caramba, nada melhorou, né? As pessoas estão desempregadas. Parece que até piorou. As economias com muita dificuldade, a gente vem do Brasil numa condição fiscal tão complicada por ter que pagar esse Corona Voucher, né, e as empresas com dificuldade. Como é que a Bolsa está com 100 mil pontos, né? Ela é um reflexo, na verdade ela deveria ser um reflexo do que está acontecendo na economia real. E aí a explicação disso é que a Bolsa, ela anda um pouco na frente do que a economia real, do que está acontecendo aqui no mundo. Então, ela já está andando lá na frente com a expectativa de que, com a reabertura do comércio, com a reabertura das economias, tanto no Brasil como lá fora, a atividade econômica ela já está voltando. Então, a Bolsa já está lá na frente, já esperando que essas empresas que tiveram uma queda muito grande lá na hora do pânico, que elas não perderam tanto valor assim. Então, aquele preço da empresa ele foi sendo ajustado, né? Então, aquela empresa ela não tem aquele valor tão baixo que a pandemia precificou lá em março, por exemplo. E aí, é por isso que a Bolsa hoje está com uma média de 100 mil pontos, mas a gente ainda precisa acompanhar aí as reformas estruturais, as reformas tributárias que serão feitas, que deverão ser feitas, para que essa Bolsa caminhe mais, para que a gente tenha mais confiança em tomar decisões de abrir um novo negócio, né? A economia precisa dessa confiança. Érica, quando a gente fala de governo, a gente também vê essa instabilidade no mercado financeiro. O ministro, a gente sempre nota isso, né? Uma notícia está sempre, parece que atrelada à outra. O ministro talvez saia. Sim. Bolsa cai. O menino, não, recuperação da Bolsa. Por que existe essa consonância entre os dois assuntos, entre governo e questão financeira? Porque, por exemplo, hoje, por exemplo, o que sustenta uma certa credibilidade do mercado e até dos investidores é que a gente tenha uma equipe econômica comprometida em não furar, por exemplo, o teto dos gastos. O que é não furar o teto dos gastos? É como na nossa casa, né? Você tem X de receita, que é seu salário, e você gasta 2X. Você vai ficar com um déficit. Então,
essa preocupação de que o ministro saia e que você deixe de ter esse controle dos gastos, de que esse teto seja furado, isso traz muita insegurança, porque o investidor lá fora olha para o Brasil, por exemplo, o gringo olha para o Brasil e fala, caramba, eu não vou fazer investimento nesse país e nem vou empreender lá, porque esses caras uma hora podem dar calote. Entendeu? Eles estão com uma dívida muito alta. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade fiscal para trazer credibilidade. E através do Congresso, ali aprovando, né, as reformas, é que a gente começa a trazer que a gente vai continuar nessa linha de responsabilidade, vamos continuar aprovando o que é importante para o país, que a gente passou há pouco tempo a reforma da Previdência, que traria aí uma economia de 10 bi para o país, num período ali de 10 anos, mas essa economia já foi toda por água abaixo em razão do Covid. Então, é muito importante que haja a reforma administrativa, que foi para o Congresso essa semana, a reforma tributária, para que a gente, né, quem quer emprestar dinheiro para alguém que está extremamente endividado, né? Eu não emprestaria o meu dinheiro. Então, quando alguém investe aqui no país, quando a gente tem muito dólar entrando aqui, a gente está atraindo esse capital porque a gente traz credibilidade. Então, por isso que é importante essa questão da manutenção no governo de pessoas que estão comprometidas com essa responsabilidade fiscal. É muita coisa que a gente tem que ver, né? É melhor ter um consultor mesmo, né? É verdade, é verdade. E aí me conta, você é consultora financeira, você tem ali uma carteira e você fica vigiando ali todo dia, todo mundo? Sim, olha só, tenho uma carteira. Eu trabalho hoje num escritório que nós temos clientes selecionados, nós temos clientes grandes, então não tem uma quantidade muito grande de clientes, a gente prefere prezar pela qualidade. Então, a gente tem um ticket mínimo para os clientes operarem aqui conosco, e eu trabalho lá com uma quantidade máxima de clientes que eu consigo atender. Se eu começo a ter uma quantidade muito maior, eu começo a crescer, a gente vai trazendo mais gente para conseguir administrar essa carteira de clientes. Mas eu não trabalho sozinha, não. O nosso escritório, ele trabalha com uma equipe de profissionais e cada um no seu quadrado. Então, eu, por exemplo, sou a profissional da área comercial. Então, eu faço contato com o cliente, eu conto para ele um pouco o que está acontecendo com o mercado, entendo o objetivo dele, procuro saber o prazo que ele vai precisar daquele recurso, etc. E aí trago todas as informações que eu obtive, tanto dos investimentos dele, quanto do perfil, e aí a gente monta aqui uma proposta, um diagnóstico. E aí depois eu apresento para ele, olha, nós entendemos aqui que esse portfólio poderia ser mudado, a gente ou está muito bom da forma como está, e aí a gente vai fazendo essa leitura da carteira dele mensalmente. Uma vez por mês, a gente senta com o cliente, presta conta de como é que foi o resultado dele no mês anterior e se deveria ou não haver alguma mudança em razão de cenário ou do objetivo do cliente. Então, tem um acompanhamento, sim, bem de perto. Ai, que bacana. E me conta, nessa sua vida de consultora financeira, você foi mudando ao longo dos anos ou você sempre atendeu você sempre viu que as pessoas que te procuram são daquela faixa etária? E que faixa etária é essa? Normalmente eu atendo cliente, a vida toda foi assim, normalmente clientes com mais idade mesmo, com mais de 50 anos, são jovens hoje, com 50 anos, hoje você ainda é muito jovem, mas sim, porque quem tem mais patrimônio financeiro, normalmente é quem já trabalhou bastante. O jovem está começando a vida, precisa de orientação e precisa ter uma reserva financeira desde muito cedo para ter um futuro tranquilo, mas quem tem mais patrimônio financeiro, normalmente é quem já trabalhou bastante, né, e que já acumulou um patrimônio, seja financeiro ou seja imobilizado, já tem alguns imóveis, e aí
que é uma assessoria de como fazer a gestão desse patrimônio, como é que eu faço para pagar menos imposto. Eu tenho aqui diversos imóveis alugados, mas eu tenho uma alíquota que é alta, 27,5%. Eu deveria abrir aqui uma holding, colocar esses imóveis e pagar menos imposto. Então, a gente faz esse tipo de assessoria também. Mas a grande maioria dos clientes que eu atendo tem mais de 50 anos, sim. Já passaram dos 50. Sim. Érica, que delícia esses esclarecimentos que você está trazendo aqui para o nosso canal. Obrigada por estar aqui com a gente. E a gente já deixa o convite para você voltar, porque com certeza com essa estabilidade toda, a gente vai precisar de um pouco mais de orientações aqui. Com certeza. Conte conosco. Obrigada, Madeleine. Obrigada, Érica. Prazer participar também. Pronto, já dá para dormir tranquilo, sabendo que a gente pode contar com o auxílio de um consultor financeiro para a gente deixar o nosso dinheiro bem aplicado, né? E se você ainda não está seguindo o nosso canal, faça isso agora. Ative o sininho para receber as notificações e não ficar por fora de nenhum bate-papo. E você sabe que também me encontra nas redes sociais, no Instagram, @Madeleine Machado. Todos os dias, depois das 6 horas da tarde, um bate-papo gostoso como esse de agora. Um beijo, gente! Até amanhã!